Olá, meu nome é Milane Silvana, é um enorme prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que a mensagem do Senhor possa chegar a muitas vidas. Bom, mas sem mais delongas, roda a vinheta. Não se distraia. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. O nosso texto bíblico base se encontra lá em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, o texto nos mostra claramente duas irmãs, duas personalidades diferentes, duas escolhas bem diferentes e as mesmas tarefas. E aí? Apesar de muitas vezes as pessoas atribuírem a atitude de Marta como uma atitude muito negativa, é importante ressaltar, frisar, antes da gente falar qualquer coisa, que Marta estava obedecendo a um costume da época. Era costume que a mulher servisse e cuidasse dos afazeres domésticos, ok? Um costume da época. Ela estava obedecendo esse costume. Mas Maria não. Maria decidiu ignorar tudo isso e sentar aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. E aí, você acha que se parece mais com Marta ou com Maria? Eu te pergunto isso porque Marta mostrou uma postura ansiosa, uma postura preocupada, uma postura até muito ativa, mas Maria mostrou uma postura mais emotiva, uma postura mais meditativa. E quando nós olhamos para ambas, frequentemente falamos: eu? Maria, purinho, se Deus estivesse aqui, se Jesus estivesse na minha frente, certamente, Milane, eu ia largar tudo e ia correr para os pés dele para ouvi-lo. A questão é, Jesus está com você o tempo todo. E aí? Será que você tem parado para ouvi-lo? Essa pergunta você pode responder para você mesmo. Mas te falando sobre mim, eu sempre me achei muito parecida com Maria. Eu sempre me achei Maria. Mas, certa vez, fui a um culto e a minha amiga, ela foi pregar. E quando ela chegou lá e começou a pregar sobre Marta e Maria, e ela começou a dizer: a Milane é a Marta na história. Observem isso assim, assim, assim. E eu sou Maria. E eu falei, gente, o que ela tá falando? Como assim eu sou Marta? Claro que eu não sou Marta. E eu saí dali indignada. Ela sabe disso, se ela tá vendo esse vídeo, ela sabe exatamente o dia em que isso aconteceu. E no meu coração eu fiquei tão entristecida por ter sido comparada com Marta. E eu cheguei em casa e falei, gente, não aceito. Que isso? Eu não sou Marta. E aí Deus falou para mim, perceba que nem sequer me ouvir, você me ouviu. Ela estava falando uma palavra e você ficou tão presa a algo que você julgava importante naquele momento que você não me ouviu. E se você não me ouviu, você pareceu mais com Maria ou mais com Marta? Eu falei, Senhor, queria parecer com Maria, mas não consegui, eu parecia com Marta. A questão é que muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que existe a necessidade de mudança em nós. Existe
a importância de nos transformarmos interiormente. E de fato, naquela ocasião eu realmente parecia mais com Marta. Eu estava totalmente voltada para o meu trabalho, para as coisas que eu desenvolvia, e o tempo para o Senhor, um tempo de qualidade, tinha ficado de lado, tinha se transformado num tempo que sobrava, basicamente. E isso desagradava ao Senhor. Mas a verdade dói, né? É sempre importante separar um tempo para ouvir do Senhor as verdades que Ele tem para nos dizer. Nem sempre são confortáveis, mas são importantes para o nosso aperfeiçoamento e mudança. Naquele dia, Deus me mostrou que ao me qualificar, ao fazer vários cursos, a estar sempre estudando, buscando conhecimento, trabalhando, eu não estava necessariamente agindo errado, assim como Marta não agiu necessariamente errado dentro dos costumes da época. O problema é que eu não tinha prioridade. Eu não priorizava Deus. E se você tem agido como eu agi, nós vamos falar agora de 3 dicas básicas para que você tenha tempo de qualidade com o Senhor, tenha crescimento profissional, crescimento pessoal, mas não deixe com tudo isso de crescer espiritualmente. Primeira dica: estabeleça prioridades. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6:33 assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso. Busque em primeiro lugar o Senhor. Entenda quem é prioridade na sua vida nesse momento, porque muitas vezes nós falamos: ai, Jesus é prioridade para mim. E aí, no meio da correria, no meio das tarefas, em meio a tantas coisas, Jesus fica com o que sobra. Jesus fica com o resto do seu tempo, o que sobra em relação aos seus dízimos e às suas ofertas. Jesus tem de você o que sobra. E isso não é estabelecer prioridade, isso não é buscar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer se parecer com Maria, entenda que Jesus precisa ser uma prioridade para você. A nossa segunda dica é: estabeleça o seu local secreto e o mantenha. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6, verso 6 o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no secreto. Sabe por que a palavra do Senhor nos aconselha a fazer isso? Porque quando você está só você e Deus, fica mais fácil de manter a concentração. E quando você mantém mais concentração naquilo que Deus está te falando, você se desliga um pouco do mundo. Você escuta exatamente a voz do Senhor e aprende o que é melhor. Se concentra naquilo que é melhor, assim como Maria fez. Então, se você quer se parecer com Maria, separe tempo para o Senhor e um tempo em que você poderá dar atenção a Ele. No seu local secreto, é importante que você ore, que você leia a Bíblia, que você adore, mas principalmente que você fique em silêncio para ouvir Deus falar. E a nossa terceira dica de hoje é: não dê ouvidos a nenhuma outra voz que não seja a voz de Jesus para a sua vida. Quando nós olhamos para o nosso texto bíblico base lido hoje, percebemos que Marta foi até a Jesus para pedir a Jesus para falar com Maria. Por que Marta não foi diretamente a Maria? Eram irmãs, conviviam juntos, já deveriam ter uma intimidade para falar esse tipo de coisa. Sabe por que eu, Milane, acho que Marta não foi até Maria? Porque no fundo Marta sabia que se ela fosse até Maria, ela não ia conseguir nada. Maria ia permanecer aonde estava, porque para Maria a voz mais importante naquele momento não era da irmã dela, não era de Marta, não era de ninguém no mundo. A voz mais importante era de Jesus. Que você também separe um tempo para ouvir a Jesus e que a voz de outras pessoas tentando te trazer para fazer algo que não é a vontade de Jesus para sua vida seja totalmente ignorada. E por fim, gente,
Não se distraiam. Repito, não se distraiam. Tenham cuidado, porque é comum em nosso dia a dia nós querermos fazer bem o nosso serviço, seja ele em casa, seja ele no trabalho. É normal, em meio a diversas tarefas, nós queremos desempenhar muito bem cada uma delas. É natural, mas essas tarefas não devem roubar tempo com o Senhor na sua vida. Que o Senhor seja sempre prioridade. E fiquem alertas. A palavra do Senhor nos diz: orai e vigiai. Porque muitas vezes Satanás traz uma gama de tarefas, uma gama de atividades que só vão roubar o seu tempo com o Senhor e não vão te levar a nenhum tipo de crescimento. E você se envolve com aquilo preso na necessidade de desempenhar bem aquele excesso de tarefas. E muitas vezes você deixa de desempenhar bem o seu ministério com o Senhor Jesus. E isso não vai te levar a nenhum tipo de crescimento espiritual. Tenham humildade. Se vocês estão vivendo dessa maneira, orem a Deus, reconheçam que talvez estejam se parecendo realmente mais com Marta e com Maria e peçam a Ele para que Ele venha moldar vocês e mudar a situação. Não se esqueçam, é tempo de mudança e nós queremos ver a mudança, a transformação acontecendo para melhor em cada um de vocês. É isso, um forte beijo, um grande abraço, tchau, tchau!